A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, parte 12. Em primeiro lugar, é falso acreditar que todos nós realmente gostemos das mesmas coisas. Mas mesmo se gostássemos, o que impele os manipuladores a zombar de prazeres, a viver dias trabalhosos, a fim de que nós e a posteridade possamos ter o que eles nos desejam? Seu dever? Ora, mas isso não é mais do que o próprio tal, que eles podem ter decidido impor sobre nós, mas que não pode ser válido para eles. Se eles o aceitarem, então eles já não serão os forjadores da consciência, mas continuarão seus súditos e a sua conquista final sobre a natureza não terá acontecido de fato. A preservação da espécie? Mas por que a espécie deveria ser preservada? Uma das questões que se impõe a eles é se esse sentimento de posteridade, eles sabem muito bem como ele é produzido, deve ser perpetuado ou não. Por mais que eles possam retroceder ou tatear, não acharão um chão no qual firmar os pés. Em tudo que eles tentarem agir, imediatamente se tornará um apetite. Não é que eles sejam homens maus, eles sequer são humanos. Dando um passo para fora do tal, adentram o vazio. Isso também não quer dizer que os seus súditos sejam pessoas necessariamente infelizes. Eles não são sequer seres humanos. São artefatos. A conquista final do homem revelou-se a abolição do homem. Ainda assim, os manipuladores irão agir. Quando há pouco eu disse que todos os motivos fracassam com eles, deveria ter dito todos exceto um. Todos os motivos que reivindicam alguma validade diferente do que a do seu peso emocional, sentidos em determinado momento, falharam. Todos, exceto Siquivolo, Siquijubel, foram descartados, mas aquilo que nunca reivindicou objetividade não pode ser destruído pelo subjetivismo. O impulso de me coçar ao sentir inquietação quando sou assaltado por dúvidas profundas é imune ao solvente que é fatal à minha justiça, à minha honra ou ao cuidado com a posteridade. Enquanto aquele que diz isto é bom tem sido depreciado e o que diz eu quero permanece. Ele não pode ser detonado ou desvelado porque nunca teve qualquer pretensão. Os manipuladores, portanto, devem vir a ser motivados simplesmente pelo seu próprio prazer. Nem mesmo estou falando aqui da influência corruptora do poder, nem expressando o medo de que, sob o meu exercício, nossos manipuladores possam se corromper. As palavras corrupto e corromper em si implicam uma doutrina do valor e, por isso mesmo, nesse contexto, são desprovidas de sentido. Minha questão aqui é que aqueles que se abstêm de todos os juízos de valor não podem ter nenhum motivo para preferir um de seus próprios impulsos a outro, exceto pela força emocional desse impulso. Podemos legitimamente esperar que entre os impulsos que surgem nas mentes, assim esvaziadas de todos os motivos racionais ou espirituais, alguns sejam benéficos. Tenho minhas dúvidas se os impulsos benevolentes, despojados dessa preferência e encorajamento que o tal nos ensina a dar e deixados à sua força e frequência meramente naturais, como eventos psicológicos, terão muita influência. Duvido que a história nos dê um exemplo de homem que, tendo dado passo para fora da moralidade tradicional e tendo obtido poder, tenha usado esse poder de forma benéfica. Estou inclinado a pensar que os manipuladores odiariam o produto de sua própria manipulação ou condicionamento. Mesmo que se considere ilusão a consciência artificial que, gerada pelos conteúdos que eles inculcam em nós, eles ainda perceberiam que isso cria em nós a ilusão de significado para nossas vidas, que corrobora a inutilidade dos próprios significados deles. E eles nos invejarão como os eunucos invejam os homens. Mas não insisto nisso, pois não passa de uma conjectura. O que não é nenhuma suposição é que nossa esperança de felicidade, mesmo se condicionada, baseia-se no que é ordinariamente chamado de acaso, a eventualidade de que impulsos benevolentes pudessem predominar de uma maneira geral nos nossos manipuladores. Pois se não julgaram que a benevolência é boa,
Isto é, sem regressarem ao tal, eles não podem ter base para promover ou estabilizar esses impulsos mais do que quaisquer outros. Pela lógica de seu posicionamento, eles devem tomar os impulsos como são atacados por eles. Pelo acaso. E o acaso aqui significa natureza. É da hereditariedade, da digestão, do clima e da associação de ideias que os motivos dos manipuladores irão emergir. O seu extremo racionalismo de ver por trás de todos os motivos racionais torna-os criaturas que adotam comportamentos totalmente irracionais. Se você não obedecer ao tal, ou então cometer suicídio, a obediência ao impulso e, portanto, a longo prazo, a mera natureza, é o único caminho que lhe restará. No momento preciso, então, da vitória do homem sobre a natureza, encontramos toda a raça humana submetida a alguns indivíduos, e tais indivíduos estarão sujeitos àquilo que em si mesmo é puramente natural, aos seus impulsos irracionais. A natureza, não atrelada a valores, governa os manipuladores e, por meio deles, toda a humanidade. A conquista da natureza pelo homem revela-se, no momento de sua consumação, a conquista do homem pela natureza. Cada uma das vitórias que aparentemente estávamos conquistando nos levou passo a passo a essa conclusão. Todos os aparentes reveses da natureza não foram mais do que retiradas estratégicas. Achávamos que a estávamos golpeando, quando na verdade ela nos estava seduzindo mais adiante. Quando pensávamos que ela estava de mãos levantadas, em atitude de entrega, na verdade, ela estava nos dando o abraço mortal que nos prenderia para sempre. Se um mundo plenamente planejado e condicionado, com o seu tal sendo um mero produto de planejamento, realmente despontar, a natureza não estará mais preocupada com as espécies inquietas que se levantaram em revolta contra ela há tantos milhões de anos. Nunca mais virá à tona o seu papo furado sobre a verdade, a graça, a beleza e a felicidade. Ferum victoria incepit. E se a genética for eficiente o bastante, não haverá segunda revolta, mas tudo estará sob controle dos manipuladores e os manipuladores debaixo dela até que a lua caia e o sol esfrie. O que estou querendo dizer vai se tornar bem mais claro e instigante para alguns se for posto em outros termos. Natureza é uma palavra de sentidos variados que pode ser mais bem compreendida se considerarmos os seus vários opostos. O natural se opõe ao artificial, ao civil, ao humano, ao espiritual, ao sobrenatural. O artificial não vai nos preocupar agora. Se pegarmos o restante da lista de opostos, entretanto, penso que podemos ter uma ideia aproximada do que os homens quiseram dizer com natureza e o que é que eles opõem a ela. Natureza parece englobar o espacial e o temporal, contrastando com coisas que não têm definitivamente essas dimensões. Ela parece ser o mundo da quantidade em contraste com o mundo da qualidade, de objetos em contraste com a consciência, do dependente em contraste com o que é parcial ou completamente autônomo, daquilo que não conhece valores em contraste com o que não só tem, mas percebe valores, de causas eficientes ou, em alguns sistemas modernos, de nenhuma causalidade, seja qual for, em contraste com causas finais. Agora eu presumo que quando entendermos uma coisa analiticamente e depois a dominamos e usamos para nossa própria conveniência, reduzimos-la ao nível da natureza, no sentido de que suspendemos nossos juízos de valor sobre ela, ignoramos as suas causas finais, se é que há alguma, e a tratamos em termos de quantidade. Essa repressão de elementos, no que poderia ser, do contrário, nossa própria reação total a isso, é muitas vezes bastante agressiva e dolorosa. Continuamos na próxima semana.